tudo bem? Aqui é o professor Anderson. Nós vamos ver sobre expressões numéricas com os números inteiros. Vamos ver isso agora, por quê? Porque nós já vimos todas as operações que envolvem os números inteiros. Nós vimos adição e subtração, multiplicação e divisão, e por último, na última semana, potenciação e radiciação. Então, para que a gente possa resolver essas expressões numéricas, nós precisamos primeiro saber todas essas operações, certo? E aí, para que a gente resolva essas expressões, temos que saber as ordens de algumas coisas. A primeira ordem que nós temos que saber é dos sinais de associação. Os sinais de associação são os parênteses, os colchetes e as chaves. Essa porra fica batendo por fora. Os primeiros sinais de associação são os parênteses. Os primeiros não. Os sinais de associação são os parênteses, os colchetes e, por fim, as chaves. Então, primeiro vamos resolver tudo que está dentro do parênteses, depois tudo está dentro do colchete e, por fim, vamos resolver tudo que está dentro das chaves. Então, a gente sempre tem que seguir essa ordem: parênteses, colchetes e chaves. Então, primeiro eu vou resolver tudo que está dentro do parênteses. Tá? Então, tudo que aparecer dentro do parênteses eu vou resolver. Vou resolver as operações que aparecem primeiro dentro do parênteses. Mas como é que eu vou resolver? Eu posso resolver qualquer operação? Não, você não pode resolver qualquer operação também. Tem que ter uma ordem para resolver essas operações. Então, eu vou ter que seguir a ordem dos sinais de associação, parênteses, colchetes e chaves. E aí, também eu tenho que seguir uma ordem das operações. Primeira operação que vocês vão ter que fazer vai ser a potenciação e a radiciação, se tiver, tá? Se tiver, essas duas, vocês vão fazer as duas primeiro. E sempre vão fazer na ordem que elas aparecem, da esquerda para a direita, como a gente lê mesmo, tá? Sempre na ordem que ela aparece. Se aparecer a radiciação primeiro, faça a radiciação primeiro. Se aparecer a primeira potenciação, faça a primeira potenciação. Tá, se eu já fiz, tá, essas operações, quais seriam as próximas operações na nossa lista? Então, depois da potenciação e radiciação, nós vamos fazer a multiplicação e a divisão, tá? Então, eu vou seguir essa ordem também, multiplicação e divisão. E depois, tá, que eu fizer a multiplicação e divisão, eu vou fazer a soma e a subtração. Sempre lembrando que a gente tem que fazer nas ordens que elas aparecem. Se, por exemplo, eu tenho dentro de um colchete, do qual é o meu próximo passo, multiplicação e divisão, eu vou ter que fazer qual a ordem que ele aparece primeiro. Se aparecer primeiro a multiplicação, faça a multiplicação. Ou, se aparecer primeiro a divisão, eu faço a divisão. Mas vamos ver alguns exemplos para que isso fique claro, ok? Vamos lá. Então, aqui a gente tem aqui uma expressão numérica, onde a gente tem parênteses, colchetes e as chaves. Então, a gente vai começar a resolver dentro dos parênteses. Então, tem dois. Aqui eu tenho um e aqui eu tenho outro. Então, aqui dentro dos parênteses, como é que nós vamos resolver ele? Nós vamos ver quais operações nós temos aqui. Aqui a gente tem 25, raiz quadrada de 25 menos raiz quadrada de 49. Então, a gente vai fazer a primeira potenciação, a radiciação daqui, desculpa. A radiciação daqui, eu tenho raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Menos raiz quadrada de 49, que é 7. Então, eu ainda não resolvi tudo dentro desse parênteses. Então, deixa os parênteses lá. Agora, eu tenho que resolver dentro desse parênteses aqui ainda. Certo? Só que eu tenho um outro parênteses aqui que eu posso resolver. Nesse parênteses que eu tenho uma multiplicação e uma divisão. Como que eu vou resolver? Os dois estão na mesma ordem. Os dois deveriam ser resolvidos em segundo lugar. Só que, como eu falei para vocês, nós temos que começar a resolver o que aparece primeiro. Então, qual é a primeira operação que aparece? A multiplicação. Então, 2 vezes 6 é 12, divididos por 3. Tá? Então, a primeira coisa que eu resolvi,
a primeira operação que aparece, que é a multiplicação. E aí eu vou passar aqui para a próxima fase, para a próxima parte, né, do nosso problema. Então, a nossa próxima parte ainda continua com esse parênteses. Vou resolver agora o que eu tenho aqui dentro. Vou botar aqui chaves, vou botar o colchete e vou resolver aqui dentro. 5 menos 7. Tenho 5, devo 7. Nosso resultado é menos 2 vezes 2. Então, aqui eu fecho o colchete também. Mas vou resolver aqui esse problema, né? Essa divisão aqui dentro desse parênteses. Então, tenho 12 divididos por 3, 4. Fecho as chaves. Agora, eu já não tenho mais parênteses, só o colchete. Então, tem que resolver tudo que está dentro do colchete. Menos 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Lembre-se, menos com mais dá menos. E aí eu já eliminei esse colchete. Vou ficar só com o mais 4. E eu resolvo tudo que está dentro do parênteses. Tenho 4, devo 4, ou seja, menos 4 mais 4, 0. Então, gente, agora a gente vai ver sobre múltiplos e divisores, tá? Então, é outra coisa que a gente tem que prever nessa aula. A expressão numérica que nós havíamos visto antes é só mais uma conclusão das operações com os números inteiros. Agora, múltiplos e divisores, a gente está trabalhando, na verdade, com os números naturais. Mas vocês já sabem, muitos de vocês já viram isso, já entendem o que é um múltiplo e um divisor. Por exemplo, os múltiplos do número 3, o que a gente tem como... qual é o conjunto que forma esses múltiplos? Vou começar com o primeiro múltiplo de 3. Como é que eu vou ter que pensar? Eu penso em todos os naturais. Quais são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar justamente esses números naturais e vou multiplicar pelo 3. Então, o primeiro múltiplo que vai aparecer vai ser 3 vezes 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. E aí eu vou seguindo e eu monto aqui, então, o que eu chamo de conjunto dos múltiplos de 3. Vocês conhecem isso já. Isso aqui é basicamente a tabuada. Lembre-se que a tabuada ela é infinita. Então, quando eu falo de um múltiplo de um número, é mais ou menos como a gente pegar a tabuada desse número e botar ela em ordem. Então, aqui eu tenho esse conjunto numérico que forma os múltiplos de 3. Vamos a um outro exemplo. Aqui vamos pegar os múltiplos de 10. Então, ó, 10 vezes 0, 0. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. 10 vezes 4, 40. E aí vai para o infinito. Uma coisa que a gente pode observar nos múltiplos. Sempre vão começar com o 0. Eles sempre vão ter eles mesmos como os múltiplos e sempre serão infinitos. Tá? Então, quando eu estou falando de múltiplo, os múltiplos sempre serão infinitos. Sempre terão um múltiplo em comum entre eles, o 0. E eles mesmos sempre serão múltiplos dele. Vamos ver agora os divisores de um número. Vamos ver os divisores de 10, por exemplo. Quais seriam os divisores de 10? O que torna um número divisor de outro? Aqui eu posso dizer que o conjunto de divisores de 10 será 1, 2, 5 e o próprio 10. Ah, professor, e como é que você sabe disso? Primeiro, pelo critério de divisibilidade que vocês aprenderam no 6º ano, tá? E aí eu sei que é o seguinte, o número ele vai ser um dos divisores de 10 se ele dividir por 10 e der resto 0. Ah, professor, como assim? 10 divididos por 1 dá 10
e resta 0. Se restar 0, ele é divisor. Então, se eu pegar o 2 e dividir, eu pegar o 10 e dividir por 2, vai dar 5 e resta 0. Então, ele também é divisor. Perfeito, ele também é divisor. E se você pegar o 3? Se você pegar o 3, vai dar 3 e resta 1. Como esse resto aqui deu 1, o 3 ele não pode ser divisor de 10. Então, só vai ser divisor quando vocês pegarem os números, né? Vou pegando 1, 2, 3 e vou testando. Quando for divisor, vai ser resto 0. Se der resto diferente de 0, como o exemplo aqui do 3, ele não entra no conjunto dos divisores do número 10. Vamos dar um outro exemplozinho. Divisores de 20, por exemplo. Quem seriam os divisores de 20? 1, 2, 4, 5, 10 e o próprio 20. Então, o que a gente pode observar aqui de igualdade entre os divisores? Lembra dos múltiplos? Os múltiplos, eu acabei de dizer que teria sempre um múltiplo comum entre eles, o 0. Já os divisores, eles sempre vão ter um divisor comum entre eles, o 1. E eles sempre vão ser finitos. Diferente dos múltiplos. Eles sempre vão terminar. Eles sempre vão ter uma quantidade de números, né, finita. Então, nos divisores, eles são finitos. Tá, e aí vocês vão me perguntar, o que mais eu posso ressaltar? O último divisor é sempre o próprio número. O último divisor é sempre o próprio número. Tá? Existem alguns casos especiais que vocês já conhecem, eu vou botar aqui, vocês vão falar, eu já sei disso, professor. Posso pegar aqui os divisores de 2. Se eu pegar os divisores de 2, o que eu tenho? O 1 e o 2. Se eu pegar os divisores de 3, eu tenho somente o 1 e o 3. Esses números que têm apenas 1 e ele mesmo como divisores, eles têm um nome especial. Eles são chamados de números primos. E aí vocês vão perguntar, mas para que servem os números primos? Nós vamos ver já já. Olha só. Então, para que vamos precisar dos números primos? Para a gente poder fazer... Mostra aqui assim. Para que vamos precisar dos números primos? Eu sei que vocês já sabem, vocês já conhecem os números primos. Então vamos precisar para fazer o máximo divisor comum e posteriormente nós vamos ver mínimo múltiplo comum. Mas é múltiplo, por que vamos precisar dos primos, que são divisores? Bem, vocês já sabem, vocês já aprenderam que fazer o máximo divisor comum, ou MDC, vocês vão precisar decompor os números em fatores primos. Então, olha só. Eu quero encontrar o maior divisor comum, o NDC, entre os números 16 e 24, por exemplo. Como a gente vai ver aqui, então, qual vai ser o maior divisor entre eles? A gente poderia montar os divisores de 16 e montar os divisores de 24. Mas vocês já conhecem, vocês já sabem. Então, para poder fazer o MDC, para vocês poderem fazer o MDC de 16 e 24, vocês vão botar um do lado do outro e vão decompor os dois simultaneamente. Então, como eu disse, para que a gente precisa dos primos? Os números primos são, lembra, aqueles números que só dividem por 1 e por ele mesmo. Então, eu vou ter primos 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e por aí vai. Tá? Então, eu vou observar o seguinte. Para fazer a decomposição desses dois, eu vou pegar o primeiro primo, 2. 2 ele ou 2 divide algum desses dois números, tanto 16 ou 24.
Bem, o 2 vai dividir. Então, vamos botar o 2 aqui. Então, ó, 16 dividido por 2, 8. 24 dividido por 2, 12. O 2 ainda divide esses dois números. Vocês têm que lembrar do critério de divisibilidade. Então, ó, vou dividir por 2. 8 dividido por 2, 4. 12 dividido por 2, 6. Ainda é possível dividir algum dos números por 2. Então, ó, 4 dividido por 2. Ainda consigo dividir algum número por 2. Então, vou botar lá 2, 1. E, por fim, 3, 1, 1. Ah, mas eu fiz a decomposição. E aí, como é que eu sei quem é o MDC? Vocês vão olhar o seguinte. Quando eu tinha 16 e 24, eu dividi ambos os números por 2. E ele dividiu tanto 16 quanto 24. Eu vou marcá-lo. O 8 e o 12 também foram divididos simultaneamente pelo 2. Vou marcá-lo. O 4 e o 6 também foram ambos divididos por 2. Vou marcá-lo. Aqui o 2 e o 3. O 2 foi dividido por 2, mas o 3 não. Então não vou marcar esse 2. Aqui, 1 e o 3. O 3 foi dividido por 3, mas o 1 não. Então não vou marcar esse daqui. Então como é que eu sei quem é o MDC? O MDC é a multiplicação desses que estão destacados. 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, o MDC vai ser 8. Tá? Então, o MDC entre 24 e 16 é 8. Bem, a última coisa que falta é o mínimo múltiplo comum, ou MMC. Vocês já conhecem também. Então, vamos ver aqui. Se eu quiser fazer um MMC entre 12 e 20, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer também a decomposição simultânea desses dois números. Então vamos botar o 12 do lado do 20 e vamos decompor esses números pelos números primos. Então, ó, vamos começar pelo 2, aqui vai dar 6, aqui vai dar 10. Por 2 novamente, aqui vai dar 3 e aqui vai dar 5. Por 3, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 5. Por 5, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1. Logo, o MMC, eu não vou precisar destacar igual ao MDC. Eu vou pegar todos esses números e vou multiplicá-los. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, o MMC entre 12 e 20 vai ser o 60. De resto, é isso que eu tenho por hoje. Fiquem em casa, estudem e até a próxima.